Letatus sum, inisque edicta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Alegrei-me naquilo que me foi dito, nós vamos para a casa do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre João Batista, amados irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo, aqui da nossa querida paróquia, uma saudação especial a você que nos acompanha de sua casa. Neste domingo da Quaresma, a Igreja, como uma boa mãe, nos convida a tomar fôlego e a suavizar um pouco a austeridade da penitência da Quaresma. Por isso, a liturgia deste domingo usa a cor rosa, que é uma espécie de roxo amenizado. Por isso, é permitido hoje enfeitar o altar com flores, mesmo sendo o tempo de penitência. Por isso, o órgão pode tocar e embelezar os momentos silenciosos da missa. Tudo isso para representar a intenção de atenuar o rigor da Quaresma, a fim de que possamos nos armar de nova coragem e perseverarmos até o fim, até alcançarmos nossa meta final, a nossa conversão, nossa santificação, nossa salvação. Toda a liturgia de hoje é também um convite à alegria. Letare Jerusalém. Alegrai-vos, Jerusalém, nos diz o introito. Gaudete cum Letícia. Alegrai-vos com suma alegria, vós que estivesses na tristeza, para que exulteis e sejais saciados. E também o gradual é muito expressivo. Letatus sum, inisque edicta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Essa é a alegria de ser cristão. Nós vamos para a casa do Senhor. O que a liturgia quer nos ensinar é a importância de nós termos sempre diante de nós a nossa meta, o nosso fim, o ponto final para onde queremos chegar em nossa jornada. Estamos na Quaresma, é tempo de conversão, tempo de oração, tempo de penitência. Mas não é por algo sem sentido, nós não fazemos essas restrições à toa. Nós não podemos passar esse tempo de cara fechada, emburrados, tristes. Nós temos uma finalidade. Nós temos um sentido grandioso ao cumprirmos nossa penitência nessa Quaresma. A nossa meta é chegar no céu. A nossa alegria é a nossa felicidade, a esperança cristã da ressurreição, a esperança de alcançar a vida bem-aventurada no céu, onde Cristo ressuscitado nos aguarda. E o caminho para chegarmos lá é a cruz. Não podemos alcançar a ressurreição, amados irmãos, sem passar primeiro pela cruz. Contemplemos nosso Senhor. Ele não fugiu da cruz, mas a abraçou e a beijou. Ele não perdeu de vista a sua meta, e toda a sua vida foi um caminhar em direção à cruz. E tudo isso para chegar à glorificação, à ressurreição e nos alcançar a redenção. O Evangelho de hoje nos dá um exemplo bem vivo. Jesus sobe a montanha para descansar um pouco com seus discípulos. Mas logo uma grande multidão se forma em torno dele, porque as pessoas viram os milagres que ele fazia em quem estava enfermo. A montanha onde eles estavam ficava no deserto. A cidade mais próxima ficava a cerca de 10 quilômetros. Começa a entardecer. Jesus vê aquela multidão, cerca de 5.000 homens, e sente misericórdia, pois não queria mandá-los embora, sem terem o que comer. Então realiza um milagre estupendo. 5 pães e 2 peixinhos são distribuídos para a multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E os apóstolos ainda recolheram 12 cestos do que sobrou. Depois, porém, o povo queria arrebatar Jesus para fazê-lo rei. E nosso Senhor fugiu deles e subiu novamente a montanha, sozinho. Por que Jesus foge, amados irmãos? Ele veio para inaugurar o reino de Deus. Por que então ele foge desse reconhecimento que o povo queria fazer dele?
Moisés alimentou o povo com um pão no deserto. E agora Jesus repete este mesmo acontecimento. Não seria isto para mostrar que Jesus é o novo Moisés? Quem poderia ser um rei melhor que Jesus? Por que Jesus foge? Este seria o caminho mais fácil. Aceitar ali a realeza, aceitar aquela realeza que o povo queria dar a Jesus. Alguns dias antes, Jesus disse: não recebo a glória que vem dos homens. Os homens não podiam fazer Jesus rei, porque Jesus já nasceu rei. Os reis magos do Oriente já haviam reconhecido essa realeza de Jesus muito antes. O meu reino não é deste mundo, dirá Jesus mais tarde a Pilatos. A sua majestade viria por intermédio da cruz, como nos lembra o venerável Fulton Sheen. Nosso Senhor não faz outra coisa aqui do que repetir a mesma atitude que teve diante da terceira tentação, quando o demônio lhe ofereceu todos os reinos do mundo com a condição de que Jesus se prostrasse e o adorasse. A multidão agora queria empurrar Jesus a um trono. No entanto, o seu trono seria a cruz e não o conforto de uma vida fácil. Jesus não traria soluções políticas, mas o seu reino seria estabelecido nos corações. Quando eu for elevado da terra, atrairei a mim todos. Ele não usaria o diadema da fama e nem o do sucesso. A única coroa que nosso Senhor aceitou usar foi uma coroa de espinhos. Ele não se deixou enganar. Jesus não perde de vista sua meta. Se ele foge do reino político e humano, é para implantar o reino de Deus. Se ele foge da glória humana, é para obter depois a glória da ascensão. Se ele abraça a cruz, é para nos alcançar a redenção. Se ele aceita morrer injustamente, é para nos salvar, para ressuscitar ao terceiro dia, nos dar a esperança da vida eterna. Em tudo isso, vemos o seu grande amor por nós. Também nós, amados irmãos, devemos cuidar para não colocar a nossa meta final nas coisas passageiras. É certo que muitas coisas podem causar uma alegria em nós. Um presente que ganhamos, por exemplo, no dia do nosso aniversário, especialmente quando foi uma pessoa amiga que nos deu, causa uma alegria. Mas quando o presente acaba, ou fica velho, ou se quebra, então a nossa alegria também acaba, podendo até se tornar um motivo de tristeza. O próprio dinheiro honesto pode ser também causa de alegria, mas também é causa de tristeza quando temos que pagar as nossas contas ou quando sofremos um roubo. O dinheiro é causa de preocupação, estamos sempre preocupados em não o perder. As coisas desse mundo não podem satisfazer a nossa sede de felicidade. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, onde os ladrões o roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não o roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A alegria que nós meditamos aqui, ela é interior e duradoura. Ela deriva da paz de consciência. Nós não podemos encontrá-la no pecado. São João Bosco, quando perguntado qual era a fórmula da santidade, disse: em primeiro lugar, a alegria. O que tira a paz e perturba o coração não vem de Deus. A alegria cristã, meus amados irmãos, aquela que começa agora nesta terra e que será consumada no céu, ela é interior e cresce na medida da nossa entrega a Deus. Ela é um dos frutos do Espírito Santo. Quanto mais procuramos amar a Deus, quanto mais fugimos do pecado, quanto mais vivemos da oração em todos os momentos da nossa vida, mais e mais cresce em nós essa doce alegria de ser cristão, essa felicidade de ser filhos de Deus. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, Deus não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a sua felicidade.
Mas essa busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, retidão de sua vontade, um coração reto. Deus nunca nos abandona, amados irmãos. Ele nos sustenta a todo instante. Alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu. Isso, quem nos diz, é o Senhor. E essa alegria vem junto da cruz. Se a nossa meta é a ressurreição e o nosso caminho é a cruz, a nossa alegria, fruto da amizade com Deus, não estará separada do sofrimento. Até mesmo pelo contrário. Muitas vezes, ela será encontrada em meio às cruzes que o Senhor nos envia ao longo da nossa vida. Parece contraditório, mas é a mais pura verdade. A alegria cristã permanece, mesmo diante do sofrimento. Somente o amor pode explicar essa alegria. Façamos a experiência de sofrer por amor e acharemos suave qualquer tribulação. Felizes os pobres, felizes os aflitos, felizes os que sofrem perseguição. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Lancemos para longe o pecado com uma boa confissão. Abracemos nossa cruz com alegria, tenhamos confiança e sigamos o exemplo que Cristo nos deixou. Ele é o verdadeiro pão da vida, o nosso sustento. Diante de toda e qualquer situação, lembremos que temos alguém que nos ama infinitamente e que nos espera impaciente no sacrário. Diante das dificuldades da nossa vida, lembremos que Jesus nos quer no céu. Quando estivermos passando por uma grande tribulação, olhe para a cruz e se alegre. Nós vamos para a casa do Senhor. Quando chegarmos em casa cansados do trabalho e ainda tivermos de preparar o jantar para os nossos filhos, olhe para o Calvário e se reanime. Nós vamos para a casa do Senhor. Quando estivermos preocupados com os estudos e as provas da faculdade, olhe para o crucificado e se alegre. Nós vamos para a casa do Senhor. Quando a morte bater em nossa casa e levar uma pessoa querida, olhe para a Virgem dolorosa com seu filho morto nos braços e se lembre, nós vamos para a casa do Senhor. Quando a doença vier nos atormentar, olhe para as chagas de Cristo e confie, nós vamos para a casa do Senhor. Quando alguém nos ofender e magoar, lembre-se do bom ladrão na cruz com Jesus e perdoe, para irmos para a casa do Senhor. Quando as coisas não saírem do jeito que nós pensamos, quando as coisas saírem errado ou de modo diferente, olhe para a cruz, tenha paciência, nós vamos para a casa do Senhor. Se sentimos em nós o chamado de Deus para a vida religiosa ou para o sacerdócio, abrace essa cruz, siga Jesus sem medo, vale a pena, nós vamos para a casa do Senhor. Quando o demônio nos sugerir o pecado e quando sentimos nossa fraqueza se inclinar diante do que ofende a Deus, olhe para o bom Jesus esperando por você de braços abertos na cruz. Tenha coragem e se alegre. Nós vamos para a casa do Senhor. Uma coisa que sempre me chamava a atenção quando criança, ao rezar a Via Sacra em família, era o texto da 9ª estação. Jesus, desfalecido e exausto, cai de novo por terra e novamente fere nas pedras a fronte coroada de espinhos. Um Deus por terra, mas à vista do Calvário reanima-se e levanta-se. O amor dá-lhe novas forças. É tão ardente o seu desejo de morrer pelos homens, ainda que pecadores e ingratos. Só um Deus pode amar assim. Amados irmãos, Jesus toma novas forças ao ver o Calvário. Como pode a vista do sofrimento dar novas forças para continuar o seu caminho da cruz? Como será possível explicar tamanho amor? Nosso Senhor bendito, repito mais uma vez, Ele não perdeu de vista a sua meta. Ele quer nos salvar. Ele quer nos alcançar o perdão. Ele deseja ardentemente abrir-nos as portas do céu, para que possamos dizer verdadeiramente: alegrei-me
naquilo que me foi dito. Nós vamos para a casa do Senhor. Peçamos à Virgem Dolorosa que nos acompanhe em nosso Calvário, que ela nos ensine a levar a nossa cruz com alegria. Ela que é também a causa da nossa alegria, para perseverarmos em nossos propósitos nessa quaresma e podermos chegar ressuscitados com Cristo na Páscoa que se aproxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.